Vamos abrir então a palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Apocalipse capítulo de número 20, versículos de 11 a 15. A gente vai ler esses versos e vou precisar muito de vocês nesta noite, porque eu não trouxe todos os versículos aqui impressos para que eu pudesse ler. Então, para ganhar rapidez, eu vou pedir a vocês que me ajudem, me auxiliem na leitura. Então, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15 diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Certo? Então, vamos começar a analisar detalhe a detalhe desses versículos. Nós estamos falando, neste ponto aqui, do juízo de Deus, né? O grande trono branco, que Deus não ficou alheio ao sofrimento do seu povo, a igreja que tanto sofreu no primeiro século, uma igreja que orava e pedia a Deus que Deus viesse trazer a resposta, que Deus respondesse à oração deles, e de fato Deus se levanta e responde, né? Na cabeça de muita gente, Deus está demorando, né, a agir, mas Deus tem um tempo próprio para que Ele haja, né? Ele tem o seu próprio tempo. O nosso tempo é o tempo do relógio, é o Cronos. Mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus é o Kairos. Deus tem um tempo certo para fazer aquilo que Ele mesmo tenciona fazer na história. E aí, meus irmãos, o capítulo 20, ele começa dizendo assim no verso de número 11: Vi um grande trono branco. Ora, não é difícil de interpretar isso aqui. Por que o trono, ele é um trono branco? O trono é branco porque fala de santidade ou da santidade de Deus. O trono é um trono de pureza. E isso também sinaliza para nós que o julgamento que ele fará é um julgamento criterioso, é um julgamento que há equilíbrio, ou seja, a equidade no julgamento que Deus faz. E ele vai fazer um julgamento de forma muito equilibrada, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar: o julgamento será feito por um Deus que é um Deus santo. Por isso, o trono é um trono branco. Vamos abrir Mateus 25, 31 e outra pessoa, Apocalipse 14, 14. O primeiro, 25, 31 de Mateus, e o segundo, Apocalipse 14, 14. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então veja só, o que o texto está dizendo. O texto, tanto de Mateus como também de Apocalipse 14, ele fala de um Deus justo que virá e que executará juízo. Ele vai punir aos ímpios, ele vai punir também a Satanás e aos seus seguidores, e tudo isso a palavra do Senhor nos diz com muita clareza. E o texto fala que haverá um julgamento. Para quem pensa em Jesus apenas, como muitos falam, né, como o grande psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos, outros pensam em Jesus como aquele que atende tudo aquilo que você deseja, né? O Apocalipse mostra uma face de Jesus que a gente às vezes não se apercebe. Ou seja, um Jesus que é julgador, um Jesus que vai punir de fato a maldade existente no mundo, porque existe uma maldade
e ele não está alheio a tudo isso que acontece no mundo. E por que o texto nos fala na sequência assim: e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O texto nos fala agora que haverá uma grande transformação no cosmos. Então, a criação vai ser de fato transformada, renovada. Mas é interessante dizer que a criação ela vai ser não destruída, ela vai ser renovada. A partir da criação existente hoje, Deus vai fazer uma grande transformação, trazendo um novo céu e uma nova terra. Por isso que a velha criação, é o que o texto está dizendo, fugiram a terra e o céu. A terra e o céu da presente geração, né, da presente era, eles vão desaparecer num certo sentido, né? Eles serão renovados, transformados. É como se eles não estivessem mais existindo como estavam, ou seja, na velha criação, na maneira como as coisas estavam, afetada a criação pelo pecado, né, pelos efeitos da queda. Então será um mundo completamente novo, onde não haverá mais lugar para o pecado, para a maldade, para nenhuma dessas coisas. E aí, eu queria que vocês vissem comigo o que a Bíblia fala a respeito disso em outras passagens também. Vamos fazer o seguinte, abra alguém em Apocalipse 6,14 e o outro em 16,20. Apocalipse 6,14 e Apocalipse 16,20. Então, vou ler aqui. 6,14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então, observa comigo uma coisa, gente. Você está vendo a linguagem? Nós sabemos que a linguagem é uma linguagem simbólica, não é isso? A linguagem é simbólica, mas veja que dá para a gente perceber que está tendo uma grande movimentação, uma grande alteração na criação, né? Vocês viram pela linguagem do texto, é isso que se expressa aqui. Na verdade, a terra vai ser renovada. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 19 em diante, a natureza vai ser redimida também, né? Não somente o homem, mas também a natureza será redimida. Outro texto importante está em 2 Pedro 3,10. E outra pessoa abra em Mateus 19,28. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Quando a gente pensa em abrasados, né, a gente pensa em quê? Numa purificação. Assim como algo, né, uma pedra preciosa, né, algum metal nobre passa pelo fogo para que as suas propriedades fiquem ainda mais notórias, né, para que seja uma peça pura, não é isso? Então, a própria criação, o próprio céu, né, vai passar justamente por isso. Então, a linguagem, ela é uma linguagem que mostra que haverá uma renovação no universo. Isso é muito importante porque existem pessoas ainda hoje que pensam que o nosso destino final é o céu, né? Mas, na verdade, não é o céu. A Bíblia fala, inclusive, lá em Isaías 65, 66, fala sobre o novo céu, nova terra. Então, o nosso destino final é um novo céu e a nova terra, onde a nossa alma se juntará a um corpo glorificado que vai surgir, né, com elementos desse corpo que vai ganhar a terra e também elementos novos, né, na nova criação. E esse novo ser vai habitar no novo céu e numa nova terra. Então, o nosso destino não é o céu definitivamente.
Lá é um período intermediário, enquanto o Senhor não retorna e não inaugura o novo céu e a nova terra. Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Perfeito, tá vendo? Então é mais um texto que fala a respeito da restauração e ao mesmo tempo do juízo. Outro texto interessante, Atos 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Está vendo? Então, fica muito claro em diversas passagens da Bíblia, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento e em diversos livros, o mesmo contexto, o contexto da restauração, da renovação e principalmente, eu gosto dessa palavra restauração, a restauração de todas as coisas, né? Esse é o intuito da parte de Deus. Deus não vai destruir, porque seria um sinal até mesmo de uma certa derrota. Então, ele vai restaurar, vai redimir essa criação, como eu citei anteriormente, Romanos 8 em diante, né? Principalmente o verso 21, fala sobre esse livramento da escravidão, da corrupção da criação de Deus, né? Então, ela será liberta desses efeitos tão nefastos do pecado. E eu sempre costumo dizer que a gente olha para a criação de Deus, a gente fala, gente, como não conceber a ideia de um Deus criador, diante de tamanha beleza? Mas imagina você, como não será esse novo céu e essa nova terra? Se tudo já é tão lindo, apesar dos efeitos do pecado, imagina você quando tudo for restaurado. Veja o ser humano, apesar de todas as suas mazelas, erros, pecados, ele é capaz de fazer coisas tão maravilhosas, tão especiais, tão lindas. Imagine você, quando chegar esse tempo da restauração de todas as coisas, que vida nós teremos, que coisa linda será, que período de prazer, de alegria, de contentamento, e não de forma transitória, porque hoje a nossa alegria, ela é uma alegria transitória, nossa felicidade, ela também é transitória. É claro que a gente crê em Deus, a gente confia em Deus, mas quando a gente vê alguém sofrendo, não há uma pessoa que não sinta a dor do outro. E nós, por mais que estejamos bem hoje, amanhã a gente pode não estar, né? Porque a vida tem essas questões, né? Mas quando chegar esse período, isso não vai mais existir. Pranto, dor, lágrimas, tudo isso será parte do antigo céu, da antiga terra, da antiga criação. O homem novo, o homem restaurado, não viverá mais esse quadro, essa realidade. Então, o que nos aguarda é algo extraordinário da parte de Deus, e isso é o que o texto está nos dizendo. Esse antigo céu, ele deu lugar a um novo céu e a uma nova terra. A nova criação tão sonhada, tão desejada, pronunciada pelos profetas em períodos tão antigos, finalmente esse tempo chegou, né? É que o texto nos fala. Claro que a gente sabe que isso aqui ainda vai acontecer, mas João tem essa percepção, essa visão de maneira antecipada. Bom, e aí, outra coisa importante da gente também ler e comentar, porque no versículo 12 vai nos dizer assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Bom, e aí, o que a gente precisa dizer em primeiro lugar? Versículo 12, que os réus estão aqui, os ímpios estão aqui, postos em pé, esperando o juízo da parte de Deus. Todas as pessoas que viveram, que já viveram, comparecerão diante do trono para serem julgadas. E olha que esse juízo vai ser um juízo sem distinção, ou seja, grandes
ou pequenos. Então, pessoas das mais diversas, como eu poderia dizer, situações financeiras, nível intelectual diferenciado, ou seja, não haverá privilégio. Eles estarão diante do trono. Não vai ser um juízo como às vezes acontece no juízo humano, né? Onde aquele que tem mais poder, aquele que tem mais condição, aquele que consegue ter bons advogados, ele fica isento ou consegue pelo menos postergar ao máximo, né, através de medidas protelatórias, a execução da pena. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, grandes e pequenos estarão diante do Senhor e eles receberão a pena, o juízo que eles realmente são merecedores. E aí o texto interessante da gente ver também é que o texto fala que livros serão abertos, né? E os mortos julgados. Vamos ver isso na Bíblia, em alguns textos aqui. Primeiramente, vamos ler Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Viu? Então, os livros foram abertos, livros que registram os atos das pessoas. Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Viu? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então, esse julgamento, ele vai ser um julgamento criterioso, vai ser um julgamento com base nas ações, nos atos, no comportamento daqueles que não morreram sem Cristo, daqueles que não abraçaram a fé. E, obviamente, como nós falamos no domingo passado, esse julgamento vai ser tão criterioso que pessoas receberão penas diferentes, porque cada um vai ser julgado individualmente. Então, haverá gradações de punição. As penas serão diferentes, de acordo com a atividade, com o comportamento, com a maneira da pessoa viver. Outra coisa muito interessante também para a gente pensar e também observar é que existem passagens que falam sobre o livro da vida, né? E eu queria que a gente visse também Apocalipse 3:5 e Apocalipse 13:8. 3:5 e 13:8. 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, olha só, o que ele está dizendo? De maneira alguma vai fazer o quê? Vai apagar o nome. É muito engraçado, até chega a ser engraçado, que antigamente tinha aquela história, né? A pessoa, sei lá, pecou, falhou e tal, se afastou da igreja, voltou, aquela coisa toda. Aí os pastores chamavam as pessoas à frente, elas iam à frente e tal. Daqui a pouco o pastor fazia uma oração por aquelas pessoas e dizia assim: Senhor, reinscreva o nome desta pessoa no livro da vida. E o nome já está escrito. Não vai ser outra vez escrito nem apagado. Não vai ser como um caderno de criança na minha época, né? Que o caderno ficava todo manchado, tanto que a criança errava, escrevia, apagava de novo, depois escrevia, ficava aquela coisa horrorosa. Não vai ser assim. Quem tem um nome no livro da vida do Cordeiro, esse já está salvo e não tem como se perder de maneira alguma. Mas aí eu esclareço a vocês e também a quem estiver nos ouvindo e assistindo pela internet, que, obviamente, quando a gente fala isso, não é um aval para que a pessoa viva de qualquer maneira, para que a pessoa peque à vontade, porque no final de tudo vai ser salva. Não é isso que a gente está dizendo. Se a pessoa que é crente de verdade, ela peca e ela se arrepende, ela encontra perdão da parte de Deus. Obviamente que sim, mas de maneira alguma, isso é um aval para se viver de maneira irresponsável, se viver de qualquer forma, pecando, preso ao pecado, como se já estivesse salvo e, portanto, vivesse assim.
Aquele que verdadeiramente é salvo, ele não vai viver obstinadamente na vida pecaminosa, na prática do pecado. Ele vai pecar, mas por certo ele vai se arrepender. Né? Então, essa ideia de dizer que o cara vai viver sem santidade, vai viver uma vida frouxa, isso tudo é balela. Isso é para alguém que não entendeu ainda a riqueza, a beleza, a profundidade bíblica e a segurança que Deus quer trazer a mim e a você em relação à salvação. Porque a salvação não é mérito, não é por mérito, não é por aquilo que eu esteja fazendo, somando para conseguir minha salvação. A salvação é totalmente pela graça de Deus. E aquele que alcançou, ou melhor, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele não vai viver de maneira alguma na prática do pecado. Não é para isso que ele foi chamado. Ele não vai encontrar alegria permanente vivendo dessa maneira. Ele vai sentir desejo de se voltar para Deus, de pedir perdão e voltar a caminhar bem. Mas o que o texto quer nos mostrar é que quem é eleito, quem é escolhido, já tem um nome escrito no livro da vida. Já foi escrito há muito tempo, né? E no tempo e no espaço há um dia marcado por Deus, que nós não sabemos o dia certo, lógico, na vida de cada um tem um momento específico, um momento no qual a pessoa ouve a palavra e o seu coração é aberto e a pessoa acaba recebendo Jesus Cristo como seu Senhor, por essa ação maravilhosa do Espírito Santo em sua vida. E Apocalipse 13:8 nos diz como... E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja como são as coisas, irmãos. O texto está nos dizendo que aquele que é de Deus, que tem um nome no livro da vida, esse tal, ele não vai adorar a besta. Só vai adorar a besta aquele cujo nome não está no livro da vida. Compreende? Então, não há a menor possibilidade de um crente verdadeiro seguir os impulsos, as influências da besta, porque o seu nome está no livro da vida. Deus o guarda, Deus o protege e ele também escolhe um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida proposto pela besta. Não vai encontrar de maneira alguma prazer nem alegria em tal prática. É o que o texto fala para nós. Apocalipse 22:11 diz o seguinte: olha, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firma-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Sim, com certeza, é isso mesmo. Ou seja, uma das provas incontestáveis, vocês devem lembrar que a gente pregou sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, vocês lembram disso? Que uma das provas daquele que é eleito é a permanência. Eu não sei se vocês lembram disso. Ou seja, ele é salvo pela graça, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, mas uma demonstração cabal, inequívoca, de que ele realmente nasceu de novo, que ele pertence a Deus, é o fato dele perseverar, dele permanecer. Isso nos traz a convicção de que essa pessoa, de fato, é de Deus, que ela é eleita, que ela é salva. Então, por isso que esse texto que você acabou de ler, ele fala dessa forma, ou seja, é como um brado da parte de Deus dizendo, olha, você que é meu, que me pertence, permaneça, continue. E aí você pode perguntar, mas o texto conclama a pessoa a permanecer. Claro, a salvação é obra de Deus, exclusiva, é monergismo. É só Deus que age na salvação e que proporciona a salvação a cada um de nós. Mas depois da salvação, o que acontece? Nós passamos a cooperar com Deus. É a chamada sinergia. O homem não é um boneco. O homem é um ser inteligente, dotado de livre agência.
E se ele tem a livre agência, e se ele coopera com Deus, ele vai permanecer, ele vai perseverar, ele vai continuar, entendeu? Às vezes as pessoas pensam que a doutrina da eleição, ela diz que a pessoa pode cruzar os braços, viver como quiser, não ter paixão, não ter devoção, não ter espiritualidade, porque ela já é salva e vai ser salva para sempre, então não precisa viver uma vida de santidade. Quem pensa assim não compreendeu ainda o ensino maravilhoso, libertador, que é o ensino, que é a doutrina da eleição. A eleição faz com que o crente, e deve fazer isso, com que o crente seja ainda mais devoto, ainda mais apaixonado, ainda mais dedicado, que ele sonhe e aspire com uma comunhão, com uma intimidade com Deus, com a busca da presença de Deus, que ele anseie pelo Maranata, né, pelo Senhor retornando e voltando para inaugurar o novo céu e a nova terra. Tudo isso faz parte da vida daquele que nasceu de novo e que é nova criatura. Bom, e aí o texto nos diz, no versículo seguinte, no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui é importante dizer algumas coisas. Primeira delas, deu o mar os mortos que nele estavam. E no domingo que vem a gente vai falar sobre o mar também na Bíblia, né? E o mar na Bíblia é muito interessante, gente, preste atenção nisso que é muito interessante. O mar, na linguagem bíblica, ele fala, alguns chegam a dizer que ele é símbolo do mundo, o mar. O mar fala de insegurança, né? De ondas bravias. O mar aponta para a instabilidade, né? Para a insegurança humana, aquilo que nos apavora, que nos assusta. O mar também nos lembra, por exemplo, vou falar melhor domingo sobre isso, nos lembra também as nações. Lembra que a gente já estudou algumas aulas anteriores que as nações se voltariam contra o povo de Deus, e a linguagem ali é mar, né? Então, quando a gente olha, e o texto fala que o mar, que deu o mar os mortos que nele estavam, algumas coisas podem ser ditas. Alguns trabalham a ideia de que até mesmo aqueles que morreram em naufrágios, eles serão obviamente devolvidos, né? Eles ressurgirão também para o julgamento, e aqueles que forem salvos, que são de Cristo, também receberão um corpo glorificado e viverão eternamente no novo céu e numa nova terra. Mas também o mar, ele fala justamente desses que estão mortos, desses que morreram, e que o Senhor há de trazer de volta à vida na ressurreição, para que eles sejam julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, a morte e o além. Vocês sabem que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? É o último inimigo a ser vencido, é a morte. E quando o texto fala, veja comigo, a morte e o além. O além aqui, tem um autor que ele diz que ele prefere a tradução, ele chama de morada dos mortos, o além, né? Ele fala de morte e a morada dos mortos. E, portanto, a morte e a morada dos mortos entregaram os mortos que neles havia. Então, o que é interessante aqui é a gente pensar que todo mundo vai passar por esse juízo. Ninguém vai ficar imune, né? Os ímpios não ficarão imunes a esse juízo. Eles passarão por esse juízo, e na parte final do versículo, isso é reforçado quando o texto diz assim: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O julgamento ele é pessoal e ele é segundo as obras. A maldade, por exemplo, produzida por um homem muito mau, vamos pensar aqui em quem? Em Hitler, por exemplo, né? A punição dele não vai ser a mesma punição de uma pessoa que cometeu um deslize menor,
e que não abraçou a fé em Cristo. Ambos serão o quê? Condenados. Se a pessoa não tem Cristo, se o seu nome não está no livro da vida, ela está condenada, né? Mas a gradação de punição será diferente. Por quê? Eu acho o seguinte, a gradação será diferente, mas o cara sai para parar no lago de fogo. Exatamente. A tortura é muito maior. Exatamente. Você pode ser, é branda minha, mas eu vou parar lá, não tem jeito. Poxa, uma tortura eterna. Exatamente. Em ambos os casos, a punição será uma punição no lago de fogo. Só que a intensidade de sofrimento será menor. É como, por exemplo, alguém que entrou numa loja e furtou uma lata de leite, né? E um outro que, de repente, fraudou a merenda escolar de algum município, né? Eles terão punições diferentes. Por quê? Porque cada um cometeu um delito, mas um tem uma desculpa, porque de repente pegou para alimentar um filho e tal, e outro cometeu algo que não deveria ter cometido, prejudicando uma quantidade enorme de pessoas. Então, até na justiça dos homens, a punição vai ser o quê? Diferente, pelo menos deveria, né? Porque a gente pega alguns casos de pessoas que furtaram uma lata de um produto para alimentar os filhos e está preso. E outras que fizeram crimes horrendos, mas que podem pagar bons advogados e estão soltos, né? Mas na justiça de Deus, isso não vai acontecer, entendeu? Essa é a certeza que nós temos. Bom, outra coisa importante dizer aqui, irmãos, para esses que ficam pensando assim, meu pai, mas que medo de repente, eu não ser salvo. Em primeiro lugar, não se esqueça, nós lemos 2 textos, para não ler outros, que nos atestam que a salvação é dada a todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Outro texto interessante também, para trazer segurança, está em João 10,14. Vamos abrir aí, João 10,14. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Percebe o que ele está dizendo? O Senhor conhece as suas ovelhas. Aqueles que são dele, meu irmão, não precisa ficar apavorado nem amedrontado. Aquele que é de Deus não precisa viver nessa corrida louca, como a gente observa em nossos dias, né? Existem pessoas que não sossegam, elas acham que podem perder a salvação por qualquer deslize, por qualquer pecado, por qualquer falha. Existem pessoas com uma mente adoecida, que não vive uma espiritualidade bonita, uma vida espiritual bonita, leve, de alguém que conheceu a Deus e sabe que Deus o guarda, que Ele é de Deus e que ele pode viver nessa confiança. Ele não tem que viver como neurótico. Será que Deus vai me jogar no lago de fogo? Será que eu me perco? E eu pequei? E eu falhei? O que eu fiz, meu Deus? Eu acho que agora eu estou perdido. Gente, pequei contra o Espírito Santo. No outro dia eu estava falando com uma pessoa, meu irmão, só pelo fato de você ficar preocupado com isso, já é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo não vai sentir nenhum tipo de arrependimento. Ele vai continuar vivendo a vida dele livremente, no pecado, tranquilamente, e nem vai pensar de forma alguma nessa hipótese. Então, queridos, o Senhor conhece aqueles que são dele. E essa neurose, né, de que salvação se perde, essa ideia de uma fragilidade que muita gente tem na sua relação com Deus, né? Um Deus que a todo momento pode estar irado com você, um Deus que está se desagradando de você e que você precisa agora fazer um sacrifício para que Deus te aceite, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê as coisas, para que Deus veja que você é uma pessoa de fé. Irmãos, tudo isso é a mais pura bobagem. Essa vida espiritual na base do desempenho, ela gerou muita enfermidade. A minha geração foi uma geração assim, de muita gente
que foi influenciada por uma ideia do desempenho. Deus precisa me amar, e para Deus me amar, eu preciso fazer o máximo, senão Deus não vai me amar. Não é como se você estivesse comprando o favor de Deus, o amor de Deus. E a Bíblia fala para nós em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou conhecendo como ninguém o estado em que nós nos encontrávamos. O Senhor, Ele sabia como nós estávamos. Eu digo mais, o Senhor sabe hoje como eu estou e Ele sabe hoje como você está também. Não precisa interpretar papel, não precisa esconder nada dele, não precisa mascarar. É só você se voltar para Ele, abrir seu coração, porque Ele é Pai. Assim como você é pai, assim como eu sou pai, quando meu filho faz uma bobagem, minha filha faz uma bobagem, o que acontece? Eu estou pronto a ouvi-lo, ou a ouvi-los, porque eu tenho um filho e uma filha. Então eu estou pronto a ouvi-los, a amá-los, a cuidar deles, a tentar encontrar uma solução. Apesar das minhas limitações, eu procuro encontrar uma solução, porque eu sou pai. E aí eu lembro de uma vez que eu peguei um táxi e o taxista deu uma lição maravilhosa para mim e para o meu filho, né? Sabe o que o taxista falou? Ele falou assim: garotão, faça o que você fizer, viva o que você fizer, o que você viver. Esse aí é o seu melhor amigo, é o seu pai. E se você tiver um problema sério, procure a Ele, porque Ele vai fazer o possível para resolver o seu problema e para encontrar um livramento, uma solução para o seu dilema. E é essa a grande certeza que nós temos. Deus nos ama, Ele está cuidando de nós, tratando de nós, até chegar esse glorioso momento, onde o novo céu e a nova terra virão, nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, para viver eternamente com Ele. Isso é profundamente libertador. Esse cristianismo que gera doença, que gera esquisitice, eu estou fora. Eu penso que o cristão tem que ser piedoso, ele busca um Deus que é transcendente, ele fala com um ser que ninguém está vendo, ele fala com Deus, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa viver a sua vida de forma muito normal, muito equilibrada. Por quê? Porque a religião, porque a fé, se ela for distorcida, olha a minha expressão, ela pode gerar patologias. Portanto, é se entregar, é confiar nesse Pai amoroso e saber que o que nos aguarda é o novo céu e a nova terra. O lago de fogo não é para nós, não é para nós. E aí, para a gente caminhar para o final, uma outra coisa importante dizer vamos ler Isaías 9:2, e aqui eu faço um apelo, né? Quem estiver me ouvindo, Isaías 9:2, e também gostaria que alguém lesse Marcos 1:15. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então veja comigo uma coisa, ele está dizendo para nós que quem vive nas trevas, quem viveu nas trevas, ainda vive nas trevas, tem em Deus a sua salvação. A luz brilhou. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele caminhou entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, ele produziu a obra que Deus desejava, ele supriu aquilo que Deus estipulou para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje nós somos salvos pela obra, pelo mérito, por aquilo que Jesus Cristo fez, não por aquilo que nós fizemos ou possamos fazer. É Ele quem nos salva. Um novo tempo se inaugurou. O povo do Antigo Testamento, né, o povo de Israel, ele ficou mais fechado em si. Ele não levou a mensagem aos demais povos como deveria acontecer, era o que Deus queria. Mas quando Jesus Cristo vem e a igreja surge, o que acontece?
povos recebem a mensagem de salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se voltar para Deus de coração aberto, arrependido, ele vai ser salvo. As trevas caíram e a luz brilhou. E se a luz brilhou, a salvação chegou para a humanidade. A Bíblia fala também em Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Ele vos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz. O Senhor nos colocou em um novo patamar espiritual. Efésios fala que Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso para nós é suficiente. Eu preciso acreditar na palavra de Deus e saber que eu estou agora numa outra estatura, num outro patamar do qual eu não posso decair jamais. Foi Cristo que fez essa obra por mim e por você. Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está vendo? O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, olha, esse é o tempo das pessoas se arrependerem. Esse é o tempo das pessoas se voltarem para Deus. Esse é o momento da salvação, é o tempo da salvação. Quando o Senhor retornar, isso não será mais possível. Nós não acreditamos como aqueles que creem como é que se chama? No pré-tribulacionismo, né? Pré-milenismo, pré-tribulacionista. Esses acreditam que haverá uma repescagem, uma segunda oportunidade, mas não é o que a Bíblia nos fala. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que Hebreus 9, 27. Diz o que? Hebreus 9, 27. Mostra destinado a morrer uma só vez, e depois disso no juízo de Deus. Está vendo? Mais alto, Alfredo. Quando morte está destinado a morrer uma só vez, e depois no juízo de Deus. Está vendo? Então, Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem o quê? Morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então, pode abrir aí para você ver. Hebreus 9, 27. Perfeito? Então, sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer para nós que esse é o tempo para as pessoas se voltarem para Deus, para que elas mudem de vida, para que elas recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não haverá uma outra oportunidade. Então, o versículo 14 nos diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, é a morte da morte. A morte vai morrer. É a morte da morte. Ela não vai mais existir. O que significa dizer isso? Que assim como aquele que é salvo, ele vai estar agora com o seu corpo glorificado, vivendo no novo céu e na nova terra, mas no corpo. Também aquele que morreu, ele vai reviver, ele vai ressuscitar para esse julgamento, e uma pessoa integral, alma e corpo, será lançada no lago de fogo. Ou seja, ele integralmente vai ser lançado dentro do lago de fogo. Corpo é um novo corpo? Um novo corpo. O homem vai ter um novo corpo. O cristão, ele vai ter um novo corpo, um corpo glorificado. Sim. Sim, porque o outro corpo já ganhou a terra e foi deteriorado, né? Então vai haver uma ressurreição, né? Bom, e aí o que acontece? A punição não vai ser a uma pessoa parcial. Não vai ser uma punição à alma apenas, mas ao ser integral, entendeu? Então o ser integral vai ser lançado no lago de fogo. Isso é muito importante que se diga, porque vai ser um corpo integral e vai ser um sofrimento consciente, no próprio corpo. Diferente de algumas religiões que falam que o homem vai se purificando, né? Em diversas encarnações, ele vai se purificando até e se elevando espiritualmente, purgando os seus pecados. Mas que coisa esquisita, não é no próprio corpo, é num outro corpo. Parece injusto isso.
Né? Muito injusto isso. Mas o cristianismo não fala isso. Será um sofrimento consciente no próprio corpo. Assim também como a bem-aventurança daquele que é eleito, que é salvo, também vai ser no corpo. O ser integral vai viver a realidade do novo céu e da nova terra. Isso quebra com uma ideia de um cristianismo neognóstico que nós temos vivido. O que eu quero dizer com isso? É um cristianismo que fragmenta o ser, que diz que a alma é mais importante que o corpo. Talvez você tenha ouvido alguma pregação que dizia mais ou menos assim: nesta noite, 10 almas vieram a Cristo, 10 almas foram salvas, né? Aí aquele que não é crente, que está na igreja, fica imaginando, né? Onde estão essas almas, né? Deve ter algumas almas por aí voando, eu não estou vendo nada disso, não é verdade? Mas o que acontece? É um ser integral. Não é apenas a parte etérea do ser. É apenas uma colocação que os pastores antigos faziam. As pessoas entendiam que eram pessoas. Ninguém entendia que era a alma do além. Não, eu sei, querido. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa ideia, ela gerou uma fragmentação no ser. E nessa divisão... Então, deixa eu só concluir. Então, o que acontece? Essa parte espiritual do ser, ela ganhou uma proeminência em relação ao corpo. Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim, esse corpo que aqui está, isso não vale nada, isso não presta, porque o que vale é a alma que está com Deus. Então, essa visão equivocada que fez tanto mal ao ser humano, entendeu? Ela está sendo quebrada, graças a Deus, pelo esclarecimento de muitos pastores que têm pregado um evangelho integral, com lucidez bíblica, para desfazer algumas ideias que são muito... Exatamente, porque tem gente que pensa como também os dualistas do passado, os próprios gnósticos, que pensavam que a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ficar livre desse corpo, como se o corpo fosse mal em si, entendeu? Então... Sim, muita interpretação equivocada de passagens assim. Isso também tem uma influência de Platão? Sim, com certeza. Sim. Criou essa dualidade de gnósticos foram... Sim, tudo isso, neoplatonismo, entendeu? O gnosticismo, o dualismo. Mas eu acho que tem a ver com a questão da tricotomia grega, né? Tricotomia, todas essas ideias. Espírito, né? Então, por exemplo, eu posso ir lá, transar com tantos mais eu quiser, porque minha alma fica lá de fora. Exatamente, é o corpo que está lá. Exatamente, o corpo é que está lá. Então, isso tudo é muito ruim. O que eu faço com o meu corpo não vai influenciar a minha alma. É essa a ideia do gnosticismo, né? Então, eu posso viver como for, porque o que vale para mim é a minha alma. E aquilo que eu faço no corpo não afeta a alma. Entendeu? Então, isso é muito ruim, porque não é a visão cristã. A visão cristã, embora eu tenha um elemento físico e o outro, vamos dizer assim, um elemento espiritual, que alguns chamam de alma, o que acontece? Deus nos vê como um ser único, como uma unidade. Inclusive tem um livro maravilhoso que eu recomendo, Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, da editora Cultura Cristã, que é sensacional e que esclarece esses pontos, que mostram o pensamento cristão verdadeiro, bíblico, sobre a imagem de Deus no homem, sobre a pessoa do homem. Isso é maravilhoso e profundamente libertador. O senhor fez reportar a Igreja Católica fazia muitas freiras, até aquelas freiras paulinas que eles gostam tanto, que ela usava tipo arame esfarpado em volta da... Sim. Do corpo, que ficava numa casinha pequenininha, uma forma de humilhar o corpo. No claustro. Perfeito. Autoflagelação. Autoflagelação. Então, tudo isso, né, são posturas que o cristianismo não se agrada. Agora, uma outra questão, só para a gente fechar. Poucos dias uma pessoa colocou na internet, eu com muito carinho falei com ela, né? Ela colocou que uma ideia estoica. Não sei se vocês lembram do estoicismo, né? Então, uma ideia de que a pessoa o não sentir é o ideal humano. Não ser atingido nem abalado, né, Ângela? Por nenhum tipo de influência
entendeu? É a apatia, sabe como é que é? Pode estar caindo o mundo sobre você e você está, entendeu? E aí que você quer ver como é que tem ideias erradas no cristianismo antigo, e hoje ainda acontece em muitas igrejas, e alguns diziam assim, quando alguém estava doente, dizia, eu estou doente, eu estou me sentindo mal, estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. Alguém dizia, não diga isso não, meu irmão, você está dando vez ao diabo. Não era assim que diziam? Está dando crédito ao diabo, está dando aval ao diabo. Entendeu? Está dando voz ao diabo, não pode dizer isso não, meu irmão. Isso aí não é cristianismo. Né? Então a gente sabe que o crente quando sofre, sofre também. Ele sente mesmo. Ele não pode negar que está sentindo dor, que está com algum problema. Claro que a gente tem fé em Deus, a gente confia que Deus tem resposta, que Deus vai abençoar, mas nós somos humanos, a gente sofre, a gente vive num mundo caído. Por isso mesmo, né, a gente é sujeito às enfermidades, né, a tudo que acontece com qualquer outra pessoa. Então, essas ideias equivocadas, elas são importantes da gente desfazê-las. Por quê? Porque vai trazer um cristianismo mais sólido, entendeu? Algo mais consistente. Ou seja, a palavra ela tem poder, a palavra de Deus é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é apenas blá, 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 ele é poder, mas obviamente ele é palavra. E a palavra, ela tem que ser explicada, tem que ser compreendida, para que o ser humano não se torne refém da falsa religião, né? Das manobras daqueles que tentam nos enredar, gerar uma dependência espiritual. Eu conheci uma pessoa inteligente, cara, mas estava há alguns anos sem conseguir emprego, já há alguns anos. E essa pessoa, ela começou a frequentar uma igreja. E quando ela chegava na igreja, o pastor viu que ela era uma pessoa de uma situação financeira razoável, né? Viu que ela era uma pessoa inteligente, mas que não conseguia arrumar um emprego. Tinha um cargo bom, e obviamente um cargo bom você não consegue o outro tão rapidamente, é difícil de conseguir. E aí, cara, o que o pastor dizia? Quando ele entrava na igreja, o pastor já dizia, fazia algum barulho, né? Aí ele olhava assim, o que foi, pastor? Aí o pastor dizia, tive uma visão com você agora. O que você está passando é porque fizeram uma obra na cachoeira. E aí, daqui a pouco chegava a mulher do sujeito, que perdeu o emprego já há 3 anos, não conseguia arrumar outro. Aí chegou a mulher, ele falou, mulher, você não sabe qual foi a visão que o pastor teve comigo. Ele quebrou uma obra maligna que fizeram contra mim. É por isso que eu não consigo emprego. E a mulher também acreditava, uma mulher inteligente também, mas acreditava naquilo tudo. Por quê? Diante da fragilidade, era um alvo fácil para manipulação espiritual. Não era melhor dizer assim, meu filho, você está desempregado há 3 anos, começa a fazer alguma coisa mais simples. Recomeça a sua vida de baixo, daqui a pouco você vai aparecer na empresa, vão ver sua competência, você vai crescer, mas você não pode ficar parado, vai ficar doido, vai ficar maluco, vai entrar em depressão, faz alguma coisa para viver, né? Mas não, é mais fácil falar de algo mágico e segurar a pessoa e manipular a pessoa através dessas estratégias. Então, irmãos, o texto fala para nós assim, para a gente finalizar. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o texto está dizendo do começo da execução da pena. A pena aqui é ser lançado no lago de fogo. Vai começar o sofrimento, vai começar a punição. E a gente precisa entender, essa palavra também é uma palavra que nos chama a atenção. É uma palavra... Deus não resolveu extinguir logo a pessoa. Acabou sofrendo, faz até uma coisa meio assim, vou fazer torrar no inferno até eternamente. Por que ele não resolveu? Falei, o cara tem que realmente não dá logo, executar logo de uma vez. Deixa ele sofrer um pouquinho, mas executa. Porque ficar nessas eternamente. Eu estou fazendo essa pergunta, pode fazer essa pergunta? Pode fazer, sim, claro. Pode fazer. E aí a resposta vai ser a seguinte, que você pode dar a essa pessoa. Somente um, e isso é bíblico, é legislador e juiz.
Só um é legislador e juiz. Então, ele próprio, por ser Deus, por ser soberano, ele quem estabeleceu o que vai ser feito na história da humanidade, porque ele é Deus, né? Então, o que a gente sabe com certeza pelo texto bíblico é que esse tempo é o tempo de se voltar para Deus. Porque se alguém se volta para Deus de maneira sincera, essa pessoa é salva, o seu nome está no livro da vida, porque se ela é salva é porque o seu nome já está no livro da vida, né? Embora tenha tido um momento em que ela se converteu, que ela se encontrou com Cristo, teve o coração regenerado, mas o nome dela já está no livro da vida. Então ela está salva, tranquila e garantida. E se alguém ainda não é de Cristo, se volte para Cristo, para ser salvo e estar no novo céu e na nova terra. Mas aqueles que optaram por uma vida longe de Deus, aqueles que não querem Deus de maneira alguma, esses vão ser lançados no lago de fogo, que é a punição eterna. Deus não vai destruir, como alguns querem fazer acreditar. Não existe extincionismo da alma, não existe aniquilacionismo da alma. O que a Bíblia nos assegura com muita clareza, isso autores bons também caminham nessa mesma direção, é que vai haver uma punição eterna. O texto bíblico, ele é claro, ele é evidente. Por isso, eu não tenho esse problema com o Apocalipse, porque embora nós tenhamos aproximadamente 300 símbolos, quem contou disse isso, escreveu num livro, eu li nesse livro, né? Mas, embora tenhamos tantos símbolos no Apocalipse, a mensagem ela é clara. E naquilo que é possível compreender com muita objetividade, a gente tem segurança da nossa salvação, mas a gente sabe também que Deus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai punir toda a maldade, toda a opressão, toda a perversidade que nós, cristãos, vivemos, que muitos mártires viveram, que a igreja do primeiro século também viveu. Amém? Vamos... Professor, eu estava com um comentário na internet, comentando um vídeo que o pastor estava falando o seguinte, pô, que o nome da pessoa já está no livro da vida, porque ele é o centro do coração de Deus. Não, aí já é um equívoco, né? Aí já é um equívoco. Aí é um evangelho, que é um evangelho, entre aspas, do nosso tempo, que a gente chama de um evangelho antropocêntrico. O homem está no centro, né? Então, a igreja se torna para agradá-lo, para satisfazê-lo, para ele ser o centro das atenções. A igreja se transforma num balcão de negócios. Você dá a oferta e recebe a bênção. Essas ideias estão completamente deturpadas. Mas o que a gente percebe aqui é que ele vai voltar e ele vai produzir um julgamento e punição, mas também aqueles que são eleitos, que têm um nome no livro da vida, essas pessoas serão recompensadas, né? A salvação ela já tem, mas elas também receberão o seu galardão, o seu prêmio, que o Senhor há de conceder. Uma pergunta que já fizeram, já vi outros. No caso, a pessoa vai morrer. Sabe, tá lá, eu vou fazer não é eutanásia não, né? Quero ser cremado. Sim. Ao invés de ser enterrado, não vai ser cremado. Como é que eu consigo bíblico para isso? O que acontece? Hoje, né, em pleno século XXI, à luz da Bíblia, da teologia, da boa teologia também, os bons teólogos entendem que não há nenhum problema. Por que não há problema? Porque o corpo, ele vai ser o quê? Quando ir à terra, quando ele for à terra. Mas ele vai o quê? Ele vai virar pó. Ele vai ser destruído, né? Exatamente. Na sepultura, cremando ou não cremando, né? E é o que acontece. E essa ressurreição, ela vai ser uma ressurreição miraculosa. Vai ser um grande sinal da parte de Deus, né? É algo que escapa à nossa compreensão. O que a gente entende é que haverá, nesse novo corpo, elementos desse corpo que vai ganhar a terra e que vai ser destruído, vamos dizer assim, na terra, né? Enfim, mas que vai ressuscitar. Esse corpo, ele vai ter elementos daquele corpo que ganhou a terra um dia e vai ter
elementos de um novo corpo, né? Formando esse novo homem. Então vai haver continuidade e descontinuidade. Aquilo que é ruim, aquilo que é frágil, aquilo que é prejudicial, aquilo que envelhece, que estraga, que se deteriora, que é da velha criação, não vai estar mais nesse corpo, porque esse corpo agora é um corpo da nova criação, compreendeu? Mas elementos também do corpo que ganhou a terra, se unindo aos elementos do novo corpo, farão surgir um novo ser humano, um ser humano da nova criação. Então nós não temos que temer, não precisamos chegar ao extremo dos judeus ortodoxos, né, que quando há, por exemplo, uma bomba explode, eles vão lá, o rabino vai lá e recolhe todos os fragmentos. Você já viu isso? Eles vão recolhendo todos os fragmentos, porque eles também têm a esperança na ressurreição. Só que eles entendem dessa forma que, ao nosso ver, é um exagero e é também não compreender o efeito extraordinário do que há de acontecer, entendeu? Esse é o problema. A ideia é o seguinte, quando antes deles, tá, gente, né, cristianismo, quando eles morrem, eles, por exemplo, morreu a esposa, morreu o parente dele, ele vai lá no túmulo, por isso que eles botam a pedra em cima, para aquela alma saber que ele esteve ali. E eles acreditam que eles pedem a Deus, através daquela pessoa que morreu, que vai lá e interceder. É igual o catolicismo de uma maneira diferente. Entendi. Que vai lá interceder por Deus. Sim. Então, quando faz a cremação para eles, aonde que está aquela alma? Sim. Por isso que eles não aceitam a cremação. Exato. Porque o corpo está ali. Os ortodoxos, os grupos mais modernos, né, os liberais, já não tem mais esse tipo de problema. Agora, é importante que a gente entenda isso tudo, porque, infelizmente, né, o judaísmo ele criou, né, uma série de concepções que vão para além do texto bíblico, né, e o que trouxe, de fato, um grande peso para o próprio judeu, para o próprio ser humano. Hoje, inclusive, eu ainda vou assistir o jornal, né, da televisão, mas a gente precisa orar, né, porque em algumas partes do mundo parece que aconteceram alguns atentados, né, contra sinagogas, porque hoje é o Yom Kippur, né? Então a gente tem que orar. Mas há uma promessa, né, de que no final dos tempos muitos judeus vão se converter, né? Então a gente fica nessa esperança também que o Evangelho de Jesus Cristo os atinja de maneira substancial e que muitos venham se converter. É isso aí, minha gente. Então hoje nós encerramos esse trecho, né? E domingo que vem a gente vai dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Estamos chegando ao final do estudo. Foi um período bom, graças a Deus, onde aprendemos bastante. Claro que muita coisa ainda a gente vai ter que relembrar, estudar, recordar, outras ainda a serem aprendidas, porque a gente não consegue esgotar. É um assunto amplo, né, mas muito interessante, e a gente viu o interesse, né, dos irmãos vindo à escola dominical, comparecendo, participando, então valeu muito a pena. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente, uma excelente noite.